Martin Scorsese é um daqueles diretores aí que já chegaram no outro patamar. Cinéfilo ou não, todo mundo para assistir os filmes dele. Então é um privilégio poder falar do novo filme aqui dele, gostando ou não. Então, será que teremos polêmica aqui hoje? Assassinos da Lua das Flores é a adaptação do livro de mesmo nome que acompanha uma série de mortes misteriosas de indígenas Osages na década de 1920. O episódio chama a atenção do governo e se torna a primeira grande investigação de homicídios da história do FBI. Pessoal, essa crítica, desde o começo, ela já vai ter vários spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme ou não leu o livro, então talvez eu não indicaria ela neste momento, mas por favor, volte aqui para assistir, porque eu tenho certeza que a gente vai ter muitas coisas muito maneiras para falar aí sobre esse filme do Martin Scorsese. Bom, eu tava muito animado para assistir esse filme, eu não vi a hora, era um dos mais esperados do ano para mim, então foi uma semana maravilhosa, porque a gente assistiu o vencedor da Palma de Ouro, que a gente fez vídeo aqui no canal, e agora trazendo essa crítica, que vou fazer com grande prazer essa crítica desse novo filme do Scorsese. E como já é de praxe nesse canal, eu gostaria de abrir aí os trabalhos com você me dizendo se você estava tão empolgado quanto eu, se você estava com altas expectativas. Sem dúvida, é um dos filmes que eu estava mais aguardando aqui, né? Titio Scorsese fazendo filmes cada vez mais longos e não ligando para ninguém, para opinião de ninguém. Respondendo a sua pergunta, Éder, é um filme que eu gosto, apesar de ter algumas ressalvas aí bastante relevantes, mas a gente já vai chegar nelas. Eu queria começar falando das coisas boas aqui do filme. A gente tem esse filme que tem toda ali os símbolos, né, do faroeste, né? Então a gente tem essa disputa entre homens brancos e homens indígenas, a gente tem essa descoberta do petróleo, mas com toda uma gramática de filmes de máfia que o próprio Scorsese ajudou a consolidar. Então a gente tem uma valorização muito forte ali da família, tem essa cadeia de poder muito bem estruturada, né, hierarquia, que é uma coisa que normalmente a gente tem o fora da lei solitário nos filmes de faroeste. A gente tem essa estrutura de ascensão e queda que tem em vários dos filmes clássicos aí do Scorsese. E eu acho que esse ponto da família, que é super importante nos filmes de máfia, que ganha toda uma conotação racial, né? Quando a gente entra nessa discussão de que para estruturar uma família, né? No caso a família de sangue branco, você tem que desestruturar toda uma outra, né? A família de todos esses indígenas Osage que vivem ali na região. Então, se a gente for tensionar, né, nessa lógica de filmes de máfia, a gente tem como se fosse uma disputa de clãs ali, só que só uma dessas famílias quer passar a perna na outra. Então você vai ver que o conceito de família vai ser muito importante para nortear várias das decisões do DiCaprio, seja ali para constituir de fato uma família, mesmo que falsa nesse primeiro momento, seja para dissuadir ele num momento mais tardio de, enfim, fazer um testemunho que iria contra a própria família, seja para mais uma vez depois voltar atrás e abraçar a família que ele constituiu nova. Então acho que a discussão inicial que a gente tem aqui no filme, a moda aí dos filmes de máfia, é a preservação da família, né? Só que o grande dilema que a gente tem aqui é qual família que deve ser preservada. E eu acho que a grande graça, principalmente ali no começo do filme, é a gente perceber que isso é bastante maleável ali pro protagonista, né? A gente não sabe se ele é de fato um apaixonado pela família que ele constituiu e acaba sendo só influenciável ali pelo tio, ou se de fato já existia ali toda uma trama por trás para pegar o dinheiro das riquezas ali dos indígenas. Então acho que essa indecisão, essa contradição sobre o que é família, pra mim o que mais me encanta no começo do filme. De fato, Nathan, o Scorsese ele gosta de trabalhar bastante com essa questão da família, né? Dessa ideia de máfia. E uma outra coisa que me chama muito a atenção também é que o Scorsese ele vem trazendo isso no trabalho dele, falando sobre a morte, sobre o ato de morrer, sobre a solidão da pessoa quando ela envelhece, né? Sobre essa finitude em que toda a história tem um ponto final e, enfim, ou às vezes esse ato de envelhecer pode ser bastante cruel e solitário. Então, ele ainda carrega muito isso, né? Talvez, não sei se seja um reflexo de questões que ele tem da própria vida, mas, né, porque foi um diretor que começou muito jovem e hoje, depois de muitos anos, ainda está inativo. Mas acho que uma coisa que me chamou muito, assim, foi algo que me criou um triplex na minha cabeça e me fez pensar também. Para mim, é um filme sobre o pacto da branquitude, né? Porque você falou sobre essa ideia de família, né? Essa família de pessoas brancas que tem um grande poder sobre o local onde elas residem. E eles querem perpetuar esse poder. A gente abre esse filme com os indígenas ali descobrindo o petróleo, né? Felizes, né? Sobre a ascensão desses indígenas, sobre o poder que eles têm sobre a cidade, né? Que eles têm muitas vezes empregados brancos. E aí a gente vai vendo isso ao longo do filme, a gente vai entendendo que esses indígenas eles estão morrendo,
muitas vezes em decorrência por conta da ação do homem branco, que muitas vezes chega como coiote, muito aí utilizado pela protagonista, também em pele de, esse lobo em pele de cordeiro, e eles vão perdendo espaço dentro da própria cidade, onde eles colocaram e colocam muito dinheiro para que ela cresça. Então eu acho que o filme ele fala muito sobre o pacto da branquitude, ele fala muito sobre o processo de tomada, né, de posse, de roubar muito, né, que o branco tem em vários países. O Scorsese ali ele faz um recorte ali dos Estados Unidos, que também, né, tem uma história bastante problemática com pessoas pretas, com os indígenas, e eu penso muito no processo, né, de colonização do Brasil, que também foi regado aí. Então eu sei que não tem nada a ver, né, a gente falar aí de Brasil, mas me veio muito a história do nosso país e como vários outros países sofreram muito na mão de pessoas brancas. O Scorsese ele vai trazendo vários momentos com fotos, né, e você vai vendo que essas fotos chegam em determinado momento que o número de pessoas indígenas ali, né, das famílias vão diminuindo e as pessoas brancas vão se apropriando disso. Então o filme me pegou muito, muito nesse lugar. Guarde esse termo aí que o Éder evocou, acho que tá aí o grande problema do filme pra mim. Mas, antes de chegar lá, eu queria falar de uma outra coisa que eu gosto bastante aqui no filme, que é a montagem, né, feita aí pela Thelma Schoonmaker, né, que já é a parceira de montagem do Scorsese por mais de 20 filmes, então assim, a carreira dela tá completamente ali atrelada à carreira do Scorsese. Eu acho que ela consegue ali reforçar vários dos temas presentes na narrativa a partir de recursos ali bastante simples, né? Seja ali um corte da montagem, seja ali uma progressão que a gente tem de cenas muito parecidas, mas que vão sempre ganhando um caráter um pouquinho diferente. E eu queria citar 3 aqui para só mostrar o brilhantismo dessa moça aqui, que você vai poder provavelmente encontrar ao resto da filmografia do Scorsese também. A primeira delas é logo na abertura do filme, quando a gente tem os indígenas ali reunidos, falando que o homem branco vai tirar as riquezas deles, que algum grande mal está para chegar. E, enfim, eles parecem ali estar num momento mais ritualístico. Logo na cena seguinte a gente tem essa grande bênção, que também é uma grande perdição ali para a população Osage, que é o petróleo ali saindo do chão. E para mim tem um detalhe também muito interessante, porque para mim ali o petróleo, as gotas, parece muito o sangue que a gente vai ver mais à frente, né? Talvez ali um rastro, né, de toda a violência que vai se suceder depois da descoberta, né, do petróleo ali na região. A segunda é quando a gente tem ali um discurso do Robert De Niro, né, apresentando os indígenas Osage ali pro DiCaprio, falando que ele tem que se aculturar, tem que conhecer mais coisas ali da população Osage, falando que os Osage são provavelmente o povo mais bonito que já pisou em terra. Aí a gente tem um corte e vê ali uma sequência de mortes de vários desses indígenas, né? O que a gente vai entender mais pra frente é que é o povo mais bonito, mas o povo mais bonito porque descobriu toda essa riqueza. Então ele é bonito porque ele está morto e a riqueza não está mais com eles, né? Então, assim, mais uma pista, né, do que a gente vai descobrir mais pra frente. E por fim, né, o que a gente vai acompanhando ao longo do filme é a morte de cada uma das irmãs ali da protagonista, né, da Molly. São 3 irmãs que vão morrendo e o DiCaprio vai estando ao lado, né, da esposa em todas essas circunstâncias. Mas em cada uma das mortes, você vê que eles vão se afastando cada vez mais, né? Então, no primeiro momento, quando a primeira irmã morre, ele tá ali, de braços dados com ela. Enfim, a gente vai passando por morte atrás de morte, não só da família dela. E quando chega ali na última irmã, quando tem aquela explosão, a gente vê ele de cima ali de uma escada e ela ali com todos os filhos apertada no porão. Então, você vê que eles nem dividem mais o plano juntos, né? Como acontecia, por exemplo, na primeira morte, né? Apesar dela não desconfiar que ele está envolvido nessas mortes, você vê que vai existindo ali um afastamento, né, do povo indígena para o povo branco. Então, mais um comentário sutil ali que a gente tem desse plano maior, né, do que está sendo discutido ali em texto, né, no roteiro do filme. Então, assim, são 3 cenas que não chamam atenção para si. Você pode passar provavelmente despercebido por várias delas, inclusive se você passou, comente aí, se você lembrar de outras, fique à vontade também. Mas que eu acho que se a gente olha com mais atenção, elas reforçam muita coisa de um jeito que torna o filme muito mais encantador. Então, quase como dizer que Claudinho não vive sem bochecha, é dizer que Scorsese não vive sem Thelma, então os filmes são muito mais belos por conta da participação ali dela na montagem. Talvez eu não seja em muito parâmetro, mas eu não achei um filme cansativo, né? Como o Nathan citou lá no início da crítica, né? O Scorsese, hoje, ele não tá nem aí, ele faz o filme que ele quer e ele faz da duração que ele quer. Eu acho que é importante sim para que a gente possa entender a quantidade de personagens que estão presentes no filme, que são muitos. Então, assim, por mais aqueles que tenham um papel menor, eu acho que ele consegue trazer significado para eles, né? Porque tem muitos personagens, muita coisa acontece. O filme ele cobre, né, vários períodos históricos em diferentes momentos. Então, assim, é um filme muito desafiador de se produzir, de se montar, de se dirigir.
E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem sem deixar a peteca cair. Tinha momentos do filme que eu estava assistindo e eu pensava assim, tá, mas e aquele personagem lá de trás? Ele sumiu e não aconteceu nada com ele. E aí, o que ele trouxe pra história? E aí, lá na frente, o Scorsese contava qual foi o papel dele, o que aconteceu com ele, qual foi o impacto que ele trouxe ali na vida de todo aquele organismo ali de personagens, né? Então, eu acho que nesse ponto, pra mim, é uma das coisas mais incríveis do filme. Talvez a montagem seja uma das coisas mais relevantes. Bom, gente, eu falei no início da crítica que sim, eu gostei muito desse filme. Eu acho que é sim um dos grandes filmes do Scorsese. Eu saí muito impactado, eu gostei muito, me fez refletir muitas coisas. Mas, contudo, todavia, entretanto, também tem aquele ponto negativo, né? Vocês acharam que eu só ia falar coisas boas do filme e não é bem assim. E uma coisa que me incomoda consideravelmente é o papel da mulher do Leonardo DiCaprio, que é uma mulher indígena, é uma mulher muito forte, né? É uma mulher que tem pulso, tanto que o Leonardo DiCaprio ali no começo, o personagem dele, ele tem um pouco mais de dificuldade de conquistar essa mulher, porque ela é mais durona, ela é mais forte, ela parece se impor mais. E ela tem um tempo de tela ali, ela tem ali acho que um papel importante na história, só que com o decorrer do tempo, eu acho que ela simplesmente vai perdendo essa força, ela vai perdendo toda essa energia que ela tem e ela fica muito passiva, né? Ela fica muito ali ingênua a tudo que acontece ao redor dela e ela não consegue enxergar ou parece que finge não enxergar tudo que está acontecendo ao redor dela. Então eu acho que é um enfraquecimento da personagem, que é uma pena, porque eu via que era uma personagem que tinha muito poder, a atriz é incrível e eu queria ver um pouco mais de imposição dela, eu queria ver um pouquinho mais dessa força, eu queria ver mais ela reagindo a tudo que estava acontecendo na vida dela, essas pessoas que estavam do lado dela, estavam enganando ela, estavam fazendo tão mal a ela. Então eu acho que foi uma personagem que foi se apagando e foi se perdendo ao longo da história. E eu acho que isso, pra mim, assim, foi um golpe. Então, ali, eu entendo super, né? Porque ela foi perdendo cada uma das pessoas que ela amava, cada uma das pessoas que davam estrutura pra ela, né? Das pessoas que eram mais importantes em toda a vida dela. Mas é o que eu acho que ainda assim eu não consigo ver uma justificativa tão grande para ela se entregar tanto a esse personagem do Leonardo DiCaprio e ele fazer o que ele quisesse com ela, porque ela confia piamente, ela confia cegamente nesse homem. Edra, eu entendo seu ponto aqui, mas eu queria rebater, porque eu acho que não é isso que eu desgosto no filme, são outros problemas, mas eu acho que é uma discussão interessante, porque a gente, né, século XXI, a gente vê tantas histórias aí emancipadoras, né, a gente tentar resgatar histórias de pessoas pretas, LGBTQIA+, mulheres, enfim, todas as minorias, só que agora com uma ótica de representatividade positiva, né, de revolucionária. A gente tende a olhar qualquer personagem que de alguma forma tem essa força como uma personagem que vai gerar toda essa revolução. E pra mim acho que fica muito claro assim, como esse filme não tá preocupado em olhar pra essa personagem, mas sim para esses homens, como você comentou ali do Pacto da Branquitude, que pouco a pouco vão silenciando através de diversos recursos ali as pessoas que estão à volta. Você vê que ali a própria tribo também é toda tapeada por esse xerife, né, que considera um aliado no meio de outros homens brancos ali que seriam de fato violentos. Tem o fator do amor ali, né, apesar de a gente não saber muito bem como que o DiCaprio navega nisso, né, ele jura de pé junto ali no testemunho quando ele admite todo o resto que ele continua amando a mulher apesar disso tudo, né. Enfim, você vê que ele tem um cuidado um pouco maior, às vezes ele vai contestar o tio porque ele não quer que a esposa dele se dê ao destino que as irmãs deram. Então assim, eu acho que existem outros fatores ali que acabam gerando esse senso de ilusão e a gente tem que pensar que a gente está olhando tudo isso do ponto de vista desses caras. Esse filme não é sobre essas mulheres e a gente pode questionar isso, como inclusive alguns Osages questionaram, né, quando assistiram o filme, que a gente precisa de representação do outro lado, né? Agora, como a gente está vendo esse filme a partir do ponto de vista talvez da Molly, mas esse filme não é sobre isso. Eu acho que, na minha opinião, reivindicar isso para esse filme não está dentro da proposta do que ele está entregando aqui. Enfim, dito isso, né? Acho que o Scorsese faz esse filme aí de 3 horas e meia, que dá todo o tempo a ele para desenvolver o ritmo que ele quiser. Isso colabora muito para que várias das viradas, para que essa indecisão que a gente tem nos personagens fique muito evidente. Eu acho que tem algumas viradas apressadas em alguns momentos, por exemplo, quando chega um personagem X ali e desvenda, né, os crimes pro FBI. Mas enfim, isso também não me incomoda, porque eu acho que
é justificável ter pessoas ali também apaisando, observando as coisas. Tem uma questão de flashbacks que eventualmente também me incomoda um pouco, né? A gente tem esse personagem, como eu tô dizendo, o DiCaprio, que ele é sempre meio turvo, a gente não sabe muito bem para que lado ele tá jogando. Muitas vezes quando a gente tem ali uma situação que a gente tá ali meio em dúvida sobre ele, questionando a índole dele, a gente tem uma cena de flashback que mostra exatamente a coisa palpável que aconteceu. Isso quebra um pouco essa contradição que a gente teria ali, a imagem quebra um pouco a contradição que a gente tem no texto. Enfim, mas eu acho que também é excusável. O que pra mim não é excusável aqui é um problema outro ético que a gente tem aqui no filme. E pra isso eu queria ir lá pro final do filme, né, quando o próprio Scorsese, ele mesmo no filme, ele aparece e sobe ao púlpito pra ler o obituário da Molly, né? Fala que, enfim, uma descrição bastante fria, e aí ele faz um comentário no final. Não houve nenhuma menção à morte das irmãs. E sinceramente, o que eu acho é que isso é ótimo, né? A gente atrelar a vida de uma pessoa às mortes, às dores, aos traumas, a toda essa ingenuidade que elas passaram, seria pra mim mais uma forma de dor. Obviamente que o obituário, né, sendo essa personagem super importante ali para a história da comunidade Osage, foi ela que, pelo que a gente vê ali no filme, contata, né, os Estados Unidos, vai a Washington para trazer ali a investigação para a região. Eu acho que talvez não chamá-la de ativista, mas dar luz a essa atitude dela ali para a região. Falar das mortes é, mais uma vez, marginalizá-la diante de toda a marginalização que ela já sofreu ao decorrer da vida. A gente lembrar da vida de uma pessoa pela morte das outras, eu acho que isso é muito triste. Particularmente, eu acho que o Scorsese acaba fazendo aqui em várias cenas, em várias imagens, é reforçar essa dor, esse trauma, essa ingenuidade de todos esses indígenas. E eu queria citar algumas cenas que fazem isso, e aí entra de novo o flashback aqui, talvez de um ponto de vista agora muito pior. Quando a gente está ali no tribunal, né, a gente está, enfim, descrevendo o que aconteceu no crime de uma das irmãs, por exemplo, como ela foi morta, como ela foi embebedada, enfim, tudo isso é descrito à minúcia por um dos depoentes ali. E depois a gente tem essa cena longuíssima, que já é super dolorosa, a gente tem um flashback que mostra exatamente tudo o que aconteceu de novo, essa mesma morte, agora em tela. Eu fico pensando, qual que é a necessidade da gente ver isso de novo? A gente vê 2 vezes essa cena de morte. Será que isso acrescenta alguma coisa ao debate ali? Ou não é exatamente o que o Scorsese está falando ali no final, da gente lembrar dessas mortes? A gente precisa ver essas mortes. Eu entendo a boa vontade, a intenção dele aqui, mas pra mim o efeito acaba sendo quase que o contrário. É quase como uma coisa sádica da gente ver essa morte mais uma vez. Se a gente for ver as mortes dos indígenas de modo geral, né? A gente tem, enfim, alguns ali que são só nos relances. A gente vê algumas pessoas ali, enfim, tendo convulsão, outra com uma cabeça aberta, outra com membros ali à mostra, pedaços do corpo faltando. Em todas essas situações, por mais curto, por mais nota de rodapé que seja a morte de algum desses indígenas, a morte está ali em primeiro plano. E eu entendo que filmes de máfia, a gente pode ver ali a carreira do Scorsese, tem a morte em primeiro plano. Mas eu acho que nesse contexto, quando a gente tem a morte ali com o fator racial, eu acho que ela ganha um novo caráter. E pra mim ganha um novo caráter, especialmente quando a gente compara com as mortes de pessoas não brancas. Se você for ver alguns mafiosos que morrem, ou mesmo quando o filho ali do DiCaprio morre, são coisas super rápidas. São coisas que não ficam ali atentos ao corpo, enfim, defunto da pessoa ali morta. Eu acho que nessa morte própria do filho ali, é um dos poucos momentos que a gente tem um personagem que tem o seu luto respeitado por um silêncio, por uma intimidade. A gente tem uma câmera ali que fica alguns segundos observando ele triste, chorando, até ele se silenciar ali na cela, quietinho, não é uma dor pública, é uma dor muito particular dele, porque ele não tem ninguém mais à volta. Em contraste com todas as mortes que a gente tem, por exemplo, das irmãs da protagonista ali, da Molly. Você vê que são sempre dores públicas, sempre ela tá gritando, sempre ela tá esperneando. Sempre tem uma relação que eu não vou dizer que é fetichista, mas essa dor estampada na cara dela tá sempre mais uma vez em primeiro plano. Então volto aí pro que o Éder falou sobre o Pacto da Branquitude. Eu acho que, apesar do Scorsese estar ali nas melhores das intenções de mostrar esses crimes acontecendo, pra mim, a forma como a gente vê isso tudo visualmente, a imagem, faz parte desse Pacto da Branquitude também. Então eu até entendo que a proposta aqui do filme é também, em parte, apesar da gente estar sob o ponto de vista ali desses homens brancos, mostrar a dor que todo esse povo, a dor que os Osages passaram. Mas eu acho que a câmera é cúmplice dessa dor na forma como retrata tudo isso. E eu acho que não deveria ser o caso aqui. Bom, sobre a questão do papel da mulher, olha, eu acho que é uma discussão bem interessante que você traz. E eu não tinha parado para pensar por esse lado. Eu acho que faz sentido. Talvez eu precise pensar um pouco mais sobre esse aspecto. Agora, sobre a questão das mortes, sobre a questão, né, dessa estética, né, de violência contra as pessoas indígenas nesse filme, eu não concordo muito com você, dos pontos que você traz.
Eu entendo que a gente já discutiu muito essa questão, né? Principalmente quando são pessoas pretas, né? Que eu sempre bato muito nessa tecla, né? Que eu tô cansado muito de ver pessoas pretas a partir do ponto de vista da violência. E óbvio que isso acontece muito com os povos indígenas também. A gente tem vários filmes onde esses povos indígenas eles são, né, violentados de alguma forma. Mas eu vejo muito esse filme muito dentro da estética do Martin Scorsese. A forma como ele escolhe mostrar as mortes de seus filmes, a forma como ele escolhe mostrar essa violência, eu acho que não é diferente nesse filme. Então eu não consigo enxergar... se houvesse um exagero dentro do que ele faz, dentro da filmografia dele ainda, eu concordaria, poderia até ponderar esses pontos que você trouxe, mas vendo a filmografia dele como um todo, eu não consigo conceber muito bem essas ideias que você traz. Bom, agora sobre a questão da forma como as pessoas brancas morrem nesse filme e a forma que as pessoas indígenas morrem, né? Você diz aí que tem diferença entre esses dois pontos. O que eu diria é que é um filme, como você mesmo citou, que ele fala sobre essa perspectiva do pacto da branquitude, né? Então eu acho que o Scorsese ele escolheu mostrar os horrores e a violência dessas pessoas indígenas morrendo. A gente pode questionar e dizer, mas será que é a melhor forma, né, de você falar sobre a violência mostrando mais violência? Eu acho que ele não colocou dessa forma tão violenta das pessoas brancas para também não relativizar e também não colocá-los em pé de igualdade. Quando a gente fala sobre um processo bem violento e como essas pessoas brancas, o mal que elas fizeram para as pessoas indígenas. Então eu acho que ele escolhe colocar dessa forma para que a gente, de alguma forma, não possa relativizar e discutir que, olha como eles também morrem e não sei o quê. Então eu acho que é normal que a gente veja mais essa violência, né? Talvez a banalidade da violência dessas pessoas, porque era banal, né? Tanto que quando eles vão tentar contratar um assassino de aluguel, e ele fala, eu não tô metido com esse tipo de coisa. Ele fala, tá, mas é um indígena. Aí ele fala, então tudo bem. Pois é, nós não vamos chegar a um consenso aqui, mas gostei dos pontos que você trouxe também. Acho que complementam bem o debate que eu tava falando ali atrás. A única coisa que eu discordo, assim, terrivelmente de você é que eu acho que as mortes têm pesos diferentes diante do contexto que a gente tem em cada filme. Eu não vou levar o que o Scorsese fez na carreira para analisar esse filme aqui. Eu acho que apesar da gente ter similaridades, as mortes aqui ganham um caráter diferente diante dos personagens que estão ali envolvidos. Bom, e só para concluir, eu queria dizer que eu gostei muito desse filme, me impactou muito, para mim é um dos grandes filmes do ano, sim. Enfim, e para mim não foi árduo ver 3 horas e meia aí de filme, queria ver mais. Se o Scorsese fizer mais, eu assisto mais e vou dizer aqui, Scorsese, você pode falar mal da quantidade de filmes de super-herói que você quiser, que eu vou estar do seu lado, tá bom? É isso. Então agora vamos para aquele momento especial do vídeo, que eu tenho certeza que o Nathan vai trazer uma dica tão especial quanto a de um filme aí do Martin Scorsese. Nathan, diz aí pra gente a dica de hoje. A gente tá falando aqui de Martin Scorsese, né, um diretor branco que fez aí um filme que envolve a questão indígena. Eu queria falar de um diretor brasileiro que faz isso muito bem. O Éder falou que o Brasil não tem nada a ver, mas que bom que ele evocou, porque estou aqui para amarrar o vídeo. Você vê que tudo tem um encaixe, apesar de não termos concordância nenhuma aqui nas nossas opiniões. O que importa é trazer coisas legais e discutir, que aí as coisas continuam ecoando aí para vocês. Vincent Carelli, Virgínia Valadão aí são idealizadores do Vídeo nas Aldeias, né? Um projeto que, enfim, promove educação audiovisual, enfim, ensina indígenas aí, Brasil afora, a mexer com câmeras para que eles possam produzir as suas próprias narrativas, seus próprios filmes. Eles têm esse projeto já desde 1997 e o Vincent, especialmente, ele tem uma carreira aí com alguns filmes bastante interessantes, né? O Martírio talvez seja o mais famoso dele. Também é um filme bem longo e também é um filme que fala de extermínio, só que aí no contexto brasileiro. Enfim, ele tem aí alguns outros filmes também, todos documentários, um em especial que eu gosto bastante chama Yaokô, Imagem e Memória, mas enfim, eles têm aí vários filmes bastante interessantes, alguns em parceria com a própria Virgínia, outros ali assinando sozinho, mas que eu acho que vale a pena se você quiser se esmiuçar pelo tema. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou discordam da gente, digam aí de que lado vocês estão, porque nesse vídeo tem lados, tá? Por mais que ambos tenham gostado do filme, claramente eu gostei muito mais que o Nathan e eu acho que as nossas questões ali, elas degladiam bastante em determinado momento do filme. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!